Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai continuar falando de tempos verbais em inglês. Eu já vou abrir uma tela para vocês aqui. A gente vai falar do passado simples, né? Deixa eu tentar diminuir o barulho aqui. Então, a gente tinha falado do passado simples. Em algum momento antes eu também falei do presente simples também, né? E essa tabela essa imagem que vocês estão vendo aí agora, está aparecendo para vocês? Sim. Maravilha. Então, essa imagem que vocês estão vendo, ela é uma tabela que mostra uma linha temporal, né? E mostra todos os tempos na língua inglesa. Então, os norte-americanos, os falantes de inglês em geral, não só os norte-americanos, eles têm uma relação muito linear com o tempo. Eles enxergam o tempo como uma sucessão mesmo de eventos. Então, vocês podem perceber, ó, que no passado tem quatro conjugações de passado. O presente tem quatro conjugações de presente. O futuro tem quatro conjugações de futuro. E isso tipo, eles compartimentam mesmo o tempo. Quando você aprende, quando você começa a ficar fluente em inglês, você começa a perceber isso, que a forma de se enxergar o tempo é diferente. Você sistematiza o tempo. É bem diferente de português. Embora, né, por causa da influência constante do inglês na nossa língua, a gente está pegando, está começando a sistematizar o tempo também. Mas nós tendemos a deixar o tempo mais fluido. A língua portuguesa e a língua espanhola tendem a deixar o tempo mais. Não tem uma coisa fixada. Um evento pode ter acontecido há 5 minutos ou há 10 anos atrás. E tudo bem. Fica meio fluido, assim. Em inglês, não. Se foi há 5 minutos, você vai saber que foi há 5 minutos. Se foi há 10 anos, você vai saber que foi há 10 anos. Então, isso afeta demais a forma de pensar deles. E eu acho que eu já falei para vocês, se eu não falei, vou falar agora, né? Mas se eu já falei, vou falar de novo, que nós temos uma relação muito. A nossa realidade, ela é determinada pela nossa língua. Então, se você fala português brasileiro, você vai enxergar o mundo de uma forma, você não vai enxergar certas coisas, você vai enxergar o tempo de certa forma, você não vai enxergar o tempo de outras formas. Isso pode parecer estranho, mas isso é comprovado já, cientificamente. Um exemplo que é muito interessante, eu não lembro mesmo se eu falei, acho que eu não falei nessa sala, por exemplo, os gregos antigos. Os gregos antigos, eles não enxergavam a cor azul. Eles viam o céu em cima deles, que qualquer um hoje falaria que cor é o céu? Um céu limpo, né? Um céu sem nuvens. Que cor é o céu? Azul. Eles não viam o céu azul, porque não existia a palavra azul na língua grega. E se você leva isso para outras esferas, outros contextos, isso explica assim muita coisa da nossa relação com outras pessoas, com outros grupos que a gente não conhece
simplesmente por não conhecer a forma de falar daquelas pessoas, por não conhecer as palavras que aquelas pessoas usam para explicar a realidade delas. E isso vai muito mais longe, né? Mas lembrem-se disso quando vocês estudarem os tempos verbais, não apenas nessa aula, né, mas principalmente fora dessa aula, porque, como eu já falei também, aprender uma língua não é 2 aulinhas por semana, ninguém aqui vai aprender de jeito nenhum. Se achar que só fazendo 2 aulas por semana vai aprender, mas quando vocês aprenderem, lembrem-se disso, vocês estão aprendendo não só uma nova língua, mas uma nova forma de enxergar a realidade. E por que isso é importante para a gente? Bom, primeiro pelo óbvio, né, de tudo que eu já falei, mas para que vocês não caiam na tentação de tentar fazer traduções literais. Se está escrito ou equivalências que não existem. Mas isso vai ficar mais claro conforme eu falar aqui, conforme eu for apresentando os tempos verbais de hoje. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Então, é bom vocês pensarem na realidade de vocês, né? Aquele filme, quem é mais... Bom, quem é mais novo também assistiu Matrix, também ele é bem legal nesse sentido de fazer a gente questionar a realidade, mas o melhor filme que fala do assunto é o filme A Chegada. Acho que vocês conhecem, se não conhecem, procurem. É um filme sobre chega uma nave espacial no mundo, que parece um quibe gigante, assim, em pé, e aí eles chamam o governo, o militar, né, porque sempre vai ser os militares nos filmes norte-americanos que vão encontrar os ETs. Aí os militares mandam uma linguista para falar para tentar descobrir, entender a língua dos extraterrestres. Isso é muito e tipo, conforme ela começa a entender a língua deles, conforme ela aprende a língua deles, ela adquire uma habilidade assim que faz toda a diferença, que dá aquele tchan no final do filme assim. Foi porque ela aprendeu a nova língua que ela começou a enxergar a realidade dela também, não só dos extraterrestres, né? De uma forma absurdamente diferente, assim. Então, é um filme que vale muito a pena, só que você tem que prestar atenção nos detalhes, senão você se perde no final, assim. Mas vamos lá, gente, continuando. Então, eu vou apresentar para vocês agora. A gente vai falar de present continuous e past continuous. Eles têm relação com o presente simples e o passado simples, né? Então, acho que está aparecendo para vocês aí. Só relembrando, né? O presente simples, I am, you are, she is, we are, you are, they are. E o passado simples, ó. I was, you were, she was, ou aqui também é he, it, né? We were, you were, they were. Maravilha. Isso é o passado simples, é usado para dizer que uma coisa está no passado, uma coisa terminou a ação e está no passado, entre outras relações, mas está no passado. Quando você usa o present contínuo, vamos começar por ele, né? Quando você usa o present continuous, você está usando para falar de ações que acontecem no momento da fala ou que acontecerão no futuro bem próximo. Então, o present continuous, ele, por exemplo, não sei se eu pus, eu já vou falar aqui dos exemplos, que é mais fácil. Então, por exemplo, I am going to work. Aí, deixa eu mostrar aqui como é que ele é feito, né?
Ó, você vai ter o verbo to be no presente, mais o verbo que você está usando e mais o ing. Isso aqui, esse verbo mais ing forma o tal do gerúndio. Então, eu posso formar uma frase aqui agora. Eu estou teaching now. Eu estou ensinando agora. You are, sem comprimido agora, né? You are learning. You are learning. Não preciso colocar o now, né? Então, no momento em que eu estou falando, a ação está acontecendo. Qual a diferença do present continuous e do present simple? A gente vai ver já já essas situações, mas já dá meio que para intuir, né? O que que acontece, qual que é a diferença, para onde que vai ser usado cada um deles. Então, ó, usando todas as formas, as conjugações, todas as pessoas, você vai ter o I am going to work, you are doing a good job, eu estou indo para o trabalho, você está fazendo um bom trabalho. Olha, interessante, né? Work e job. Work e job, eles quase não têm diferença, ok? Só que o work está mais relacionado com trabalho braçal mesmo, e job está relacionado com emprego, ok? He's making noise. Ele está fazendo barulho. It is raining. Oh, está chovendo. We are walking. Ou poderia estar escrito aqui, we're walking. You are living together. Aí, essas conjugações poderiam ter sua abreviação também, né? You're living. They are studying too much. Estão estudando muito. They're studying too much. Ok? Esse é o afirmativo. Então percebam, a ação está acontecendo no momento em que está falando dela. Todos esses verbos são verbos de ação. Todos esses verbos são verbos de. Não está relacionado com sentimento ou pensamento. Preste atenção nisso. Como é que a gente faz o negativo? Mesma coisa quando você usa o verbo to be, né? Para fazer negativo com o verbo to be. Só que você coloca o verbo no gerúndio junto. Então essa frase aqui se eu colocasse ela no presente simples, I am not go to work. Eu não vou para o trabalho. No presente contínuo, você coloca going. I am not going to work. Ou, na abreviação, I'm not going. You are not doing a good job. You're not doing la la la. He's not making noise. He is not making ta ta ta. Percebam, ó, he is not. Você junta esses o is com o not. Ou você junta o pronome com o verbo. It's not raining. Você tem as duas opções. We are walking. We aren't walking. You are living together. Vocês estão vivendo juntos. You aren't living together. Vocês não estão vivendo juntos. They are studying too much. They're not studying too much. Ok? Interrogativo. I am going to work. Perdão. Am I going to work? Eu estou indo para o trabalho. Are you doing a good job? Essas são perguntas meio retóricas, né? Mas podem ser feitas também. Are you doing a good job? Is it
making noise, ou eu poderia colocar que era ele, né, que estava fazendo barulho, ele ou ela. Ele. Então, is it making noise? Is it raining? Are we walking? Or are we walking? Nós estamos caminhando? Are you living together? Vocês estão vivendo juntos? Are they studying too much? Então, isso aqui é sem segredo, né? A gente já tinha visto antes o presente, já tínhamos visto o interrogativo, já tínhamos visto o negativo. Então, aqui continua. Ó. Você só acrescenta o ing na frente, ou melhor, atrás, né? Depois. Qual que é a diferença dos dois, pessoal? A gente vai usar o present simple para ações que se repetem. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, every day I have lunch. Todo dia eu almoço. Você vai usar o present simple também para ações permanentes, para coisas que não mudam, ou pelo menos dificilmente vão mudar, né? Como I am a doctor. Também para coisas imutáveis. Permanente e imutável pode parecer igual, né? Mas isso aqui é para ações e isso é para coisas, né? Para situações. Então, X é uma. Para sentimentos, então, I'm not sure, não estou certo. Ou poderia colocar I'm really happy. Estou realmente feliz. Alguém mandou mensagem? Posso sim. Aquela linha do tempo ajuda a enxergar melhor assim, essa coisa que eu falei da compartimentação. E também o present simple ele serve para falar coisas do presente que, por exemplo, uma agenda. Ai, pessoal, antes que eu esqueça, coloquem os nomes de vocês no chat aí. Sempre lembro e esqueço. Então, coloquem os nomes de vocês aí. Então, você também vai usar por exemplo, a tabela de horários. Então, the train leaves at 11. O trem sai às 11. Então, você vai usar para agendas, para todo esse tipo mosquito, para todo esse tipo de evento que já tem um horário fixo. Se você estiver falando de uma sessão de cinema que você está indo ver, você vai falar o cinema começa a tal hora, você não vai falar ele começará a tal hora. Então, the movie starts at 12. Começa ao meio-dia o filme. Você não vai falar the movie will start, né? Vai começar quando eu vou falar com você do futuro, ou is starting. Ok, são coisas que já estão definidas no tempo. O continuous, você vai usar para ações não finalizadas, né? Para ações temporárias. Os exemplos aqui, ó. Today I'm working a lot. Today I'm studying to become a doctor. She's cutting her hair. We're going to win. Ó, ações temporárias, mudanças, ações no sentido de oposição a sentimento. Ó. O contínuo se usa mais para ações. O present simple se usa mais para sentimentos. E também para coisas do futuro próximo. The train is leaving in 10 minutes. Aqui você já não está falando da agenda, da schedule do trem. Você está falando da ação do trem de sair da estação.
ok? Aqui tem uns exemplos do futuro, alguns exemplos do futuro, desse futuro próximo, aliás, que o present continuous também é usado para isso. Então, percebam, o present continuous, ele, na verdade, ele é uma das poucas exceções nisso que eu falei do inglês ser compartimentado, porque ele permite, igual o português, você ter uma fluidez no tempo. Só que mesmo assim, eles sabem quando está sendo usado, sabem muito bem quando está sendo usado para indicar uma ação que está acontecendo no presente e uma ação que vai acontecer daqui a pouco. Então, ó, after school, I'm going to play chess. Depois da escola, vou estar indo jogar xadrez, seria uma tradução, né? Mas a gente poderia falar, depois da escola, vou jogar xadrez. We're relaxing when the work is done. Nós vamos relaxar quando o trabalho estiver feito. They are leaving the house at night. Eles estão deixando a casa à noite, supondo que agora seja tarde, por exemplo. Então, no futuro, à noite, eles vão sair da casa. Ok, tudo bem por aqui, gente? É mais a questão de prática mesmo. Não é difícil, não é complicado. Não se preocupem em entender nesse momento essa coisa que eu falei da compartimentação, porque leva tempo e não é de uma hora para outra. E por outro lado também, como eu sempre tenho que repetir, né, isso aqui é uma aula de inglês instrumental. Então, para vocês conseguirem, isso aqui é para que vocês consigam ver num texto e entender que naquele momento está sendo falado de uma ação no present continuous, uma ação que está acontecendo ao mesmo tempo em que você lê aquele texto, seja qual for o texto. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Coloque o nome aí, gente. Quem não colocou ainda, coloque o nome no chat. Bom, se ninguém tem dúvida, vocês são a sala mais silenciosa de todos nós. Não falam nada, 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 nada. É muito frustrante, nossa. Mas vamos lá. Não, vocês dão risada, mas é triste, nossa. Porque qualquer outra sala, o pessoal usa o microfone, no mínimo, para falar. Quando eu falo, vocês entenderam? Eles falam, sim. Não, beleza, entendemos. Mas vocês nem para isso usam o microfone, mas, nossa, é muito frustrante. Mas vamos lá. Ó. Umas dicas para você perceber no texto se tá sendo usado o present continuous ou present simple, são as palavras relacionadas, são os advérbios relacionados ao verbo naquele momento. Então, possivelmente, vocês vão encontrar essas palavras, esses advérbios, quando estiver sendo usado o present simple. Por exemplo, aqui, ó, I always bake cake. Sempre faço bolos. Então aí você está usando o present. Mas olha só, se você estiver usando esses advérbios, nowadays, now, currently, at present, at the moment, então possivelmente vai estar junto um verbo no contínuo. Now I'm baking a cake. Agora eu estou fazendo um bolo. Ou essa aqui, ó, usually, geralmente, he shaves in the morning. Geralmente ele faz a barba de manhã.
Nowadays, he isn't shaving anymore. Atualmente, ele não está mais fazendo a barba. Ok? Então, esses advérbios aqui, eles ajudam a saber. Eles são uma dica a mais para vocês perceberem que está sendo usado o present continuous. Muito bem. Falei tudo isso, agora a gente vai falar do past continuous, que é meio que o equivalente, né, ao present continuous, só que para passado. Esse aqui vai ser um pouco mais complicado de vocês perceberem a frase, mas ele é mais simples de se... O uso dele é mais simples, não tem esse monte de detalhe aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Esse monte de detalhe para ser usado. E ele também só se refere ao passado, né? Você não vai ter um present continuous que vai acontecer num presente próximo. Embora também possa ser usado para isso. A gente vai ver aqui. Então vamos lá. Ó. Mesma coisa do present continuous, só que você vai usar o verbo to be no passado. Mais o verbo, mais o ing. Então, aquelas mesmas frases que eu usei aqui em cima, cadê, ó? I'm not working, going to work, tá, tá, tá. Agora eu coloquei tudo no passado. I was going to work. Eu estava indo trabalhar. Só que lembra que eu falei, aqui vocês têm que meio que tomar um cuidado. Se você traduzir isso literalmente, vai ficar algo do tipo, eu estive indo trabalhar. Se nós falamos isso em português, é totalmente diferente de falar eu estava indo trabalhar. Porque eu estive indo, entende que a gente não está mais. Por algum motivo você deixou de ir. E estava indo trabalhar, quer dizer que você foi trabalhar. E talvez ainda esteja chegando no trabalho. Mas, para eles lá, por isso que eu falei que a relação de tempo deles é diferente, porque eles usam os verbos, as palavras de forma diferente, para se mostrar os verbos. Mas a gente pode fazer uma equivalência, mais ou menos nesse caso, entre I was going to work, eu estava indo trabalhar. Ok? E vale para todos os outros. Então, ops, isso aqui não estava aqui. You were doing a good job, você estava fazendo um bom trabalho. He was making noise, ele estava fazendo barulho. It was raining, estava chovendo. We were walking. We were walking. You were living together. They were studying too much. Ok? Tudo no passado contínuo. Vai valer a mesma coisa para o negativo. Então, I was not going to work, ou I wasn't going. You were not doing a good job. Você não estava fazendo um bom trabalho. You were doing. I was not making noise. You wasn't making. It was raining. It wasn't raining. We were walking. We weren't walking. Ops, esqueci de coisa aqui. Né? Tô correndo e nem percebi. Perdão, gente. Ó, it was not raining. We were not walking. Ou we weren't walking. You were not living together. You weren't living together. Vocês não estavam vivendo juntos. They were not studying too much. They weren't studying too much. Então, mesma coisa do presente contínuo. Você só substitui a forma do presente, do verbo to be, pela conjugação no passado. Ok? Mesma coisa com o interrogativo. Você só substitui, troca o to be no presente pelo to be no passado. E a diferença entre ele, onde que você usa cada um, né, é bem simples, para ações
O PS5 é ações concluídas, contínuos em ações ainda não concluídas. Essencialmente é isso. Também tem essa relação a de sentimento e também tem essa relação das coisas imutáveis. Então você vai falar, I had lunch, eu almocei. Você vai falar, the train left at 11. Então o trem saiu às 11 para... Aqui estou falando do PS5, né? She was my wife, ela foi minha esposa. It was cool before, então era bom antes. E no contínuo vai ficar, he was working a lot, ele estava trabalhando muito. The train was leaving 10 minutes ago, então o trem estava partindo 10 minutos atrás. Aqui de novo tem aquela relação com tabelas, e aqui tem a relação com ação. It was raining, então é uma mudança. Chover é um estado, né? Não existe assim chuva eterna. Então é uma coisa que acontece, é uma coisa, sumiu a palavra, uma coisa temporária, mas não é temporária a palavra também. Mas é isso, não está sempre chovendo em todo lugar, o tempo todo. Então ele é uma ação do tempo que muda com o tempo. E também ações relacionadas com ações, aí não sentimentos. We were playing video game. Aqui, diferente do present, do contínuo, que você tem algumas relações, né, alguns advérbios, no passado você não vai ter nenhuma palavra assim, uau, se eu ver essa palavra, se eu ver esse advérbio, é porque realmente vai acontecer um past continuous agora, um present continuous. Aí não tem. No passado simples ou no contínuo não tem uma palavra específica para isso. Claro que tem, né? O yesterday, before, mas não tem palavras específicas para falar do past ou do continuous. Ok? Eu acho que é isso. Eu acho que eu corri também, né? Mas eu acho que eu falei muito correndo nessa última fase, mas tudo bem, pessoal. Vocês compreenderam? Pegaram tudo aí? Querem perguntar alguma coisa? Qualquer coisa? A sala que morreu enquanto o professor falava. Beleza, povo. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu realmente passei correndo, assim, né? Mas pelo menos eu trouxe um monte de exemplo. Eu espero que os exemplos ajudem vocês. Vocês podem ir repassando também, né? Depois eu... Deixa eu fechar isso aqui primeiro. Cadê? Ah, tá aqui. Vai deixar o ar. Aí, voltei. Então, vocês podem ir repassando também, mas eu vou, para pegar nas telinhas, vocês não precisam rever o vídeo, só repassando, pausando, né, quando tiver as telinhas na frente e pegando informação, ou tem, de novo, né, como eu sempre falo, quando é para aprender inglês, felizmente, nós estamos num momento em que tem muita informação na internet, tem muita página disponível, tem muita coisa que você pode usar para aprender. Então, eu vou disponibilizar depois alguns links interessantes para vocês, como eu sempre faço, né, como eu costumo fazer. E, e depois eu vou formular uma atividade também. Eu espero conseguir mandar ainda hoje, para vocês fixarem esse conteúdo, mas se não der, eu mando na semana que vem, quando a gente vai falar finalmente de futuro. Eu não vou entrar em futuro agora, porque acho que eu vou me alongar mais, e aí nós já vamos começar a entrar. Aí vai ficar um vídeo muito longo, né? Vocês vão ficar mais e mais chateado, ainda mais
aborrecidos ainda aí. Então a gente deixa para falar no futuro. Eu já falo também do futuro simples e do contínuo também, Elvis. Tem mais algum? Tem, mas... Bom, vamos ver, né, também, porque está acabando o semestre. Acho que foi... Bom, deixa eu interromper aqui a gravação. Que a nossa aula já